Fala galera, beleza? Vamos resolver agora o exercício 73 da FUVEST 2020. Vou ler anunciado para vocês. A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que o objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste. Beleza. Antes de eu ver as afirmativas, a gente analisar se elas são verdadeiras ou falsas, a gente vai começar estudando um pouco o que ele quer dizer por interpretação cinética dos gases e por velocidade de escape. A velocidade de escape é um conceito que a gente estuda um pouco mais no ensino médio, por isso que eu vou começar com a interpretação cinética e vou dar um foco um pouquinho maior para ela. Beleza, vamos começar. O que é isso, né? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um gás, um certo recipiente. Eu posso representar um gás por pontinhos. Esses pontinhos representam as moléculas que constituem um gás. Por exemplo, nossa atmosfera tem gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, entre outros. Tá? Então, cada pontinho aqui representa uma molécula. Em um gás, as moléculas não ficam paradas, elas estão em constante movimento. Só que esse movimento não é ordenado. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem todas as moléculas indo para cima, ou todas indo para baixo, para a direita, para a esquerda. Cada uma está em um sentido diferente e com velocidades diferentes também. Elas não têm todas as mesmas velocidades. Inclusive, dentro de um gás pode variar bastante, até de moléculas bem paradas a outras muito rápidas. Isso é uma questão de um gás. E agora, o que a temperatura vai ter a ver com isso? Que é a interpretação cinética da temperatura. Bom, a temperatura de um gás, ela representa a agitação dessas moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas essas moléculas vão ficar. Quanto menor a temperatura, menos agitadas. Isso é uma ideia mais qualitativa. Mas se a gente for mais preciso, a gente pode falar o seguinte, que a temperatura cinética é proporcional, esse símbolozinho, essa letra alfa, é o símbolo de proporcional na matemática, é proporcional à energia cinética média das moléculas. Esse símbolo aqui quer dizer média. Vocês também podem encontrar por aí símbolos assim, uma barrinha em cima, também pode significar média. Eu vou usar esse daqui. Beleza. Então o que esse proporcional está dizendo? Quer dizer, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média. Quanto menor a temperatura, menor a energia cinética média. Tá? Mais do que isso, quando a gente fala que uma coisa é proporcional, a gente pode dizer o seguinte, se eu dobrar a temperatura, eu dobro a energia cinética média. Se eu triplicar, triplico, e assim por diante. Tá bom. Mas tem um detalhe que é importantíssimo. Quando eu estou falando de média, eu não estou falando que todas as moléculas vão ter essa energia cinética. Quer dizer que a média delas é esse valor. Ou seja, eu vou encontrar moléculas que vão ter uma energia cinética maior do que isso, do que a média, e outras menores. Tá bom? Esse conceito vai ser fundamental para a gente entender. O que mais a gente pode falar sobre isso? Vocês lembram da fórmula da energia cinética? A energia cinética de um corpo, ela é mv² dividido por 2. Então, quando eu estou falando de energia cinética média, em um certo sentido, eu também estou falando da velocidade média das partículas. Mais preciso que a velocidade média. Porque a velocidade média parece aquele ΔE sobre ΔT que a gente está acostumado. É melhor falar média das velocidades. Igual a gente fala média das provas, né? Essas moléculas vão ter uma média de velocidades. E o que é importante a gente pegar disso agora? Vê se vocês concordam comigo. Quanto maior a energia cinética, maior a velocidade. Então, quanto maior a temperatura, esse símbolozinho é quanto maior ou quanto eu aumento. Se eu aumento a temperatura, isso aqui vai querer dizer um aumento na energia cinética média, que vai querer dizer um aumento na média das velocidades. E vice-versa. Uma diminuição na temperatura, ou seja, quanto menor a temperatura,
menor vai ser a energia cinética média e menor vai ser a média das velocidades. Tá? Isso conceito é importante. E aquilo que eu disse para a energia cinética também vale para velocidades. Quando eu falo que essas moléculas têm uma velocidade média de, por exemplo, 100 metros por segundo, eu não quero dizer que todas elas estão com uma velocidade de 100 metros por segundo. Eu vou encontrar algumas acima, 110, 120, 200, 300 e posso continuar. E algumas com menos, 90 metros por segundo, 850, 40, 1 metro por segundo. Tá? Então eu vou encontrar tanto com mais quanto com menos. Beleza? Você já começou a vir muita informação, mas é muito importante ficar com isso na cabeça. É tão importante que eu vou desenhar agora um gráfico para vocês para tentar ilustrar o que eu estou dizendo. Vocês não precisam saber esse gráfico para a FUVEST ou para qualquer vestibular. Nunca vi nenhum vestibular pedindo esse tipo de gráfico. A gente estuda ele mais no ensino superior. Só que eu acho que ele ajuda a entender isso que eu disse mais visualmente, não só nas palavras. Então não precisa se preocupar em decorar. Então imagina que eu consiga fazer um gráfico do número de partículas de um gás em função da sua velocidade. Esse gráfico é mais ou menos da seguinte forma. Ele é algo mais ou menos assim. O que esse gráfico está representando? Se eu tenho uma velocidade muito baixinha, nessa região aqui, eu vou ter um número baixo de moléculas com essa velocidade. Se eu estou com uma velocidade muito alta, eu também vou ter um número baixo. A maior parte das minhas moléculas estão nessa região de velocidade aqui. Tá? Eu estou fazendo ele genérico, sem números. Tá? Cada tipo de gás, para cada temperatura, é um gráfico diferente com números diferentes. Mas o comportamento é sempre desse. A velocidade média desse gás, ele está num valor mais ou menos aqui. Mais ou menos. Então, o que a gente já pode ajudar naquilo que eu disse de que a gente vai encontrar partículas com mais e com menos? Se eu tiver uma velocidade média, uma velocidade menor do que a média, eu vou encontrar toda essa região aqui de partículas com essa velocidade. E toda essa região aqui com partículas acima dessa velocidade. Tá bom? Então ajuda um pouco a visualizar. E o que mais posso utilizar nesse gráfico para ajudar? Eu vou agora comparar dois gráficos com temperaturas diferentes. Esse gráfico T1, por exemplo, eu posso falar que está com 100 Kelvin, 200 Kelvin, mas o que mais importa é, o que eu vou desenhar agora vai ser com uma temperatura maior. Então um gráfico com uma temperatura maior, ele vai fazer mais ou menos esse comportamento aqui. Temperatura T2. Lembrando que a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. Tá bom? De novo, não precisa decorar, é só para ajudar a entender. Nesse gráfico, com uma temperatura maior, eu vou ter uma velocidade média mais ou menos aqui. Aqui eu vou falar de 1, porque é do gráfico da temperatura 1, aqui é da 2, que é o gráfico da temperatura 2. Então o que acontece? Num sistema com temperatura maior, a minha velocidade média, ou minha média das velocidades, é maior do que a da temperatura menor. E vamos comparar agora esses dois gráficos com algum outro valor de velocidade que a gente vai acabar usando isso para resolver o exercício. Imagina que eu quero saber quantas moléculas estão acima de alguma velocidade V. Que no exercício vai ter a ver com a velocidade de escape, a gente ainda vai ver. Toda essa região aqui é o número de partículas que tem uma velocidade acima da média. Se a gente for comparar com essa velocidade, eu vou ter toda essa região aqui, que eu vou ter partículas com velocidade acima de V. Com o gráfico da temperatura T1, eu vou ter essa região aqui, com velocidade acima de V. Então o que acontece? Quanto maior a temperatura,
mais partículas eu encontro acima de uma certa velocidade e vice-versa. Quanto menor a temperatura, mais partículas eu encontro com uma velocidade menor do que essa. Tudo bem? Então isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir entender o resto da resolução do exercício. Então agora eu vou apagar a luz rapidinho. A gente vai falar rapidamente, ou brevemente, sobre velocidade de escape. Beleza? Ó, deixei esse gráficozinho aqui no canto porque a gente vai usar ele depois. Tá? Mas vamos ficar com essa parte da lousa agora. Vamos falar de velocidade de escape. A velocidade de escape é a velocidade mínima que um corpo tem que ter para conseguir escapar ou sair de um corpo celeste, de um planeta. Então imagina o seguinte, tem esse giz, eu vou jogar com ele uma velocidade para cima. Ele voltou, ele não conseguiu escapar. Se jogar mais rápido, ele vai bater no teto. Então não vou fazer. Mas sair do planeta, com certeza ele não vai sair. Mas agora imagina jogar ainda mais rápido. Depois mais rápido. Existe uma velocidade em que esse giz consegue ir embora desse planeta. Vai tão para cima que não volta mais. Essa é o que a gente chama de velocidade de escape. Ele tem uma fórmula. Não vou pôr a fórmula aqui porque ele não precisa para resolver o exercício. Só que o que é importante entender? Essa velocidade de escape não depende da massa desse corpo. Se ele for um giz, um carro é a mesma velocidade para conseguir sair do planeta. Ou um foguete. Vai depender só das dimensões e da massa do planeta. Então cada planeta, ou cada corpo celeste, tem uma velocidade de escape diferente. Na Terra é uma, na Lua é outra, em Júpiter é outra, Marte, Plutão, cada um tem a sua. Tá bom? Beleza. Outra coisa importante, ela é a mínima velocidade para escapar. Se eu colocar uma velocidade maior do que essa, ela também escapa. Tá? Só menor do que ela que não escapa. Beleza? Então tá bom. Agora a gente vai resolver as afirmativas. Afirmativa 1. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo. Então tá bom. Ele está falando que eu tenho dois corpos celestes, dois planetas. Então eu vou ter aqui um planeta 1 e eu vou ter aqui um planeta 2. E ele está falando da atmosfera, da densidade da atmosfera. Por que está falando da atmosfera? A atmosfera é composta de gases. Então tanto nesse planeta quanto nesse planeta, eu vou ter gases em volta dele. O que a densidade representa? A densidade é o número de partículas desse gás, o número de moléculas, dividido pelo volume. E ele vai pedir para comparar a densidade. Então o que ele está falando? Isso aqui não é para fazer conta nesse exercício, ele é qualitativo. Mas tem que entender o seguinte, quanto maior o número de moléculas nesse gás por um mesmo volume, que é o volume aqui do planeta não vai mudar, maior vai ser a densidade. E vice-versa. Quanto menor o número de partículas, menor vai ser a densidade. Tá? Então a gente vai ter que comparar o número de partículas nesse planeta com a desse planeta. Tá, mas ele disse que independe da temperatura. Será? Então eu vou falar o seguinte, eu vou chamar esse planeta de 1 e ele vai estar com uma temperatura T1. Esse planeta aqui vai estar com uma temperatura T2. Tanto faz se eu falo que um é maior do que o outro. Eu vou escolher que esse tem temperatura maior. Ou seja, eu vou falar que a temperatura do corpo celeste 2 é maior que a temperatura do corpo celeste 1. Tá? Poderia ser o contrário, tanto faz. Só tem que comparar. Então vamos para esse gráfico. Vamos para esse gráfico agora. Esses dois planetas, como o enunciado disse, que eles têm a mesma velocidade de escape. Eu vou colocar nesse gráfico que a velocidade de escape, por exemplo, está aqui. Aqui é a velocidade de escape. Agora vamos lembrar desse gráfico? Se a gente olhar o corpo de temperatura 1, eu tenho essa quantidade de partículas que estão com uma velocidade acima da velocidade de escape. Olhando o gráfico da temperatura 2, eu tenho
tudo isso daqui com uma velocidade acima da velocidade de escape. Dá para perceber que a temperatura 2, eu tenho mais partículas, o gráfico está mais alto, né? Lembra que aqui representa o número de partículas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse planeta, em comparação com esse, mais moléculas têm uma velocidade acima do escape. O que a gente falou? Corpos que querem sair do planeta têm que ter uma velocidade acima da de escape. Ou seja, todas as moléculas que estão aqui, eles podem ir embora do planeta. No planeta 1, também vai ter algumas moléculas que podem escapar. Mas o que é importante? Do planeta 2, mais escapam. Se mais escapam, o número de partículas é menor. Ou seja, a densidade da atmosfera do planeta 2 tende a ser menor do que a do planeta 1. Ou seja, depende da temperatura. Por isso que a afirmativa 1 é falsa. Então eu vou deixar aqui no canto da lousa já que a afirmativa 1 é falsa. Beleza? Vamos para a afirmativa 2. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio. Nossa atmosfera, que nem a gente conversou, já tem gás nitrogênio, ela tem gás nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, um monte. E o que a gente já sabe da química? Da geografia também. Que na nossa atmosfera tem mais gás nitrogênio do que qualquer outra. Então, sem saber muito, sem saber física, já dava para ter marcado que essa afirmativa era falsa. Mas, vamos aqui entender por que ela é falsa. Então vamos lá. Moléculas de gás nitrogênio são moléculas N2, dois átomos de nitrogênio ligados. Hidrogênio é H2, dois átomos de hidrogênio ligados. Vocês precisam lembrar que eu tenho mais prótons no núcleo do nitrogênio do que de hidrogênio. Não precisa saber os números. O que precisa saber é que a massa do nitrogênio é maior do que a massa do hidrogênio. E por que isso é importante? Vamos lembrar a fórmula da energia cinética. A energia cinética é mv² dividido por 2. Então o que acontece? Se eu tenho um planeta com uma certa temperatura, eu vou ter uma certa energia cinética média. Mas a energia cinética vai passar para a velocidade dependendo da massa daquela molécula. Se a massa da molécula é maior, como a energia cinética não muda, a velocidade é menor. E vice-versa. Se a massa é menor, a velocidade é maior. E por que isso é importante? Isso quer dizer que, em média, as partículas de nitrogênio, porque elas têm uma massa menor, elas vão ter uma velocidade média, uma média das velocidades, menor do que a do hidrogênio. Ou seja, a média das velocidades do nitrogênio é menor do que a média das velocidades do hidrogênio. Se isso acontece, quer dizer que eu vou ter menos partículas de nitrogênio acima da velocidade de escape do que do hidrogênio. O hidrogênio vai ter mais moléculas acima da velocidade de escape. Ou seja, eu vou ter mais nitrogênio na atmosfera do que hidrogênio. Ou seja, a afirmativa está errada. Que é o que a gente tinha discutido, né? Que a gente já sabia por informações da química e da geografia, que na nossa atmosfera tem mais nitrogênio do que hidrogênio. Beleza? Vamos para a última. Afirmativa 3. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. Então, agora, nessa afirmativa, ele está comparando não dois planetas com a mesma velocidade de escape. Ele está comparando planetas com a mesma temperatura, mas velocidade de escape distintos.
Por exemplo, pode ser que esse planeta tenha uma massa maior do que desse, ou vice-versa. Tá bom? Então, no mesmo raciocínio, a mesma estratégia que eu usei na afirmativa 1, eu vou usar na afirmativa 3. Eu vou chamar esse planeta de 1, esse planeta de 2. Eu vou escolher o planeta 2 tendo uma velocidade de escape maior. Ou seja, a velocidade de escape do planeta 2 é maior que a velocidade de escape do planeta 1. Beleza. Que informação a gente tira que esses planetas têm a mesma temperatura? A gente tira que eles têm a mesma velocidade média, ou a mesma média das velocidades. Tá? Então, é só um planeta? É só um dos gráficos que a gente está olhando. Tá bom? Só que assim, para ficar claro, eu vou desenhar aqui. Então, é a mesma temperatura, é o mesmo gráfico. Se é o mesmo gráfico, ambos os planetas têm a mesma média das velocidades. Só que um dos planetas vai ter a velocidade de escape aqui e a outra aqui. Como eu escolhi a 2 sendo maior, a velocidade de escape do planeta 2 está aqui. A velocidade de escape do planeta 1 está aqui. Então, olhando esse gráfico que a gente tem, eu vou ter, olha o planeta 2. O planeta 2, eu tenho essas partículas acima da velocidade de escape. No planeta 1, eu tenho todas essas acima da velocidade de escape. Ou seja, no planeta 1, eu tenho mais partículas que podem escapar do que a do planeta 2. Se mais partículas escapam, vamos lembrar aquela fórmula, densidade é o número de partículas por volume. Se mais escapam, eu vou ter menos partículas, ou seja, eu vou ter uma densidade menor. Por isso que a afirmativa 3 é a verdadeira, porque aquele com maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa. É o contrário, né? Tá certo, mas é o que eu disse do A2. Se a gente olhar da 1, a 1 menos vai escapar, ou seja, eu vou ter mais partículas, ou seja, eu vou ter uma atmosfera mais densa. Por isso a afirmativa 3 é verdadeira. Agora, 1 falsa, 2 falsa, 3 verdadeira. Alternativa C. Beleza, galera? Esse foi difícil, foi complicado, foram muitos conceitos, né? O exercício conceitual da FUVEST, ela pega pesado nesse tipo de exercício. Seguinte, qualquer dúvida, vocês podem mandar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Futuramente eu pretendo fazer mais matérias explicando a teoria. Mas por enquanto pode perguntar que eu respondo. Beleza? Tomara que tenham entendido, tenha sido útil para vocês e até a próxima. Valeu!